Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. General que nunca perdeu uma batalha, está entrando no ar a primeira edição do programa Vida Teológica. E como eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como faço diariamente, todos os dias, segunda a sexta, quero saudar-lhes dizendo Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Muito obrigado por estar conosco e ficar conosco durante 55 minutinhos aqui na rádio. E nós vamos ensinando a palavra de Deus. Nós já estamos transmitindo através do Facebook, Teológica Vida. Teológica Vida. Estamos transmitindo também através do Instagram. Acredito que já estamos transmitindo, inclusive, do meu perfil, Roberto Cruvinel, e também na minha fanpage, Pastor Roberto Cruvinel. E eu quero que você participe conosco. Comigo na técnica de som. Na técnica de som está o Rafa, também a Adriana na apoio logístico, Ione Borges atenta a tudo, e você na minha sala de aula, não é? Aprendendo a poderosa, santa, inefável, inerrante, mas que deve ser bem compreendida, palavra de Deus. Eis doxanteu, para a glória de Deus. Uma outra frase grega, tis epitrono uk ego alá Christos. Quem está no trono? Não eu, mas Cristo. Eu vou começar hoje com um tema muito interessante, proposto por um professor de hebraico. Mas antes eu quero apresentar os meus convidados, quero pedir que você compartilhe as lives no Instagram, Teológica Vida. Faça como a Maria Marta, a Elaine, o Antônio. Tem uma setinha ali, ó, e fique tranquilo, não é seta maligna não, é a bênção de Deus. Compartilha. Agora marca as pessoas. E no Facebook você pode copiar o link, e compartilhar o link do Facebook. Vamos ver quantas pessoas eu tenho aqui no Facebook já ligada. Teológica Vida, ó, já está subindo, 22, vamos lá, subindo aí, vai, compartilha, copia o link e coloca nas suas redes sociais. Bom, teologia aqui é coisa séria. Teologia não é inspirada pela emoção. A emoção pode fazer com que a pessoa erre. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versão atualizada. Não é? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então nós vamos fazer teologia aqui de forma ponderada, acadêmica e séria. Por conta disso eu tenho dois servos de Deus batistas comigo, pastor Ademir Nunes, pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista, um homem de Deus, professor Reeirene tu Kyrio. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, é uma alegria poder participar desta programação e agradecer-te pessoalmente pela tua presença lá na primeira roda de capoeira da Igreja Batista Filadélfia. Sim, e com postura de mestre, né, irmão? Porque tem crente que quer evangelizar, irmão, e ele evangelizar, que é para Jesus, vão fazer de qualquer jeito. Se fizer de qualquer jeito, quem está do outro lado não vai te ouvir. Não é assim, vou tocar, então toque bem. Vou evangelizar através do esporte, então se gradue no esporte que você está para poder evangelizar. Tem muita gente que quer evangelizar, eu tenho faixa amarela de karatê, vou dar aula na igreja. Você vai criar problema
pode criar problema de saúde para os seus alunos, e aí fica muito pior, não é? É verdade. Eu fui lá, eu sou membro sou mestre de capoeira, sou membro da diretoria dos capoeiristas de Cristo do Brasil, preguei a palavra lá, e do mestre ao aluno, todo mundo orou junto comigo, pedindo para Jesus entrar na volta ao mundo. Mas, aliás, eu tenho uma pergunta sobre isso, né, Adriana? Tem uma pergunta sobre isso, daqui a pouco eu vou falar sobre essa pergunta aí. E também comigo, professor doutor Ivan, meu amigo, servo de Deus, um homem que dedica a sua vida à área acadêmica, a estudar e ensinar a palavra. Ele tem formação em Direito, formação em Teologia, Filosofia, Antropologia, pós-doc em Coimbra, mas além de tudo é um irmão crente que usa a massa encefálica para produzir conteúdo para edificar o povo de Deus. Pastor, aliás, ele não é pastor. Não é pastor, ele é um professor. Seja bem-vindo, Reirene Tokiri, meu amigo. Amém. Muito obrigado. É um grande privilégio para mim, neste momento, participar mais uma vez desse programa que está na liderança do pastor Cruvinel, enquanto diretor, inclusive, um dos diretores da Faculdade Teológica Vida. Então eu quero, a partir disso, registrar que sinto-me extremamente honrado e também registro que é para mim uma ímpar satisfação participar desse evento com o pastor Ademir Nunes. Eu me sinto aqui em uma sala de aula, junto com 2 mestres, pronto inclusive para aprender e falar um pouquinho a respeito do amor de Deus para com as nossas vidas. Que bênção, né? Um irmão com uma formação dessa, como o pastor Ademir também, com essa humildade. Humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém, irmãos. Não é? Com certeza. Não é? Olha, tem muita gente aqui na live já. A Joana ama essa programação, Evandro, a paz do Senhor, vários irmãos, o Emerson, olá, a paz do Senhor. Bom, eu quero que você preste atenção, eu quero falar sobre teologia séria. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que é filosofia? Alguém pode me dar a etimologia da palavra filosofia? O amor à sabedoria. Muito bem, filósofo e Sofia, que é sabedoria. Porém, a melhor interpretação de filosofia é reflexão. E a teologia sem filosofia não é teologia, porque não existe produção teológica sem filosofia, porque é a filosofia que inspira a produção. Sim. É a filosofia que leva você a pensar. Se você é uma antena parabólica, você ouve ali e repete sem refletir sobre o que está dizendo. Esses dias nós estávamos nesse evento, por exemplo, um pastor cantou, estava dizendo, um pastor que foi capoeirista há muito tempo, ele cantou uma coisa que um pastor não cantaria mais, que um cristão. Porque cantou no automático, não se faz teologia no automático, tem que pensar. Então quando alguém fala, você tem que refletir acerca daquilo, certo? Amém? Alice pergunta, todo tipo de evangelismo é válido? Podemos fazer qualquer coisa para levar a palavra de Deus? Eu vou começar a reflexão, senhores, tá? Nós não podemos fazer qualquer coisa para levar a palavra de Deus. Nós podemos fazer o certo. Agora, o que é o certo? Irmão, o que é o certo? Por exemplo, qualquer instrumento, por exemplo, um microfone. Esse microfone é a mensagem ou o instrumento para levar a mensagem? O microfone em si é a mensagem? Não, instrumento. É um instrumento. É uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, o púlpito, ele é a mensagem ou ele é um instrumento por onde eu posso compartilhar a mensagem? Um instrumento, inclusive, de onde pode sair ortodoxia e heterodoxia. Isso, heterodoxia vem de 2 palavras gregas. Heteros, que é diferente, está lá em Gálatas 1,6, e doxia é aquilo que me parece. O que você acha disso? Pastor, o que o senhor pensa? Eu penso que muitas vezes pode ser utilizado alguns meios de modo equivocado. Nós não podemos, com o pretexto de atrair as pessoas a Cristo, através do Evangelho, usar artifícios que não são corretos. Sim, então vamos lá. Aí eu vou... Observe que o Evangelho, a tua denominação, a tua igreja, irmãos, é um aquário dentro do oceano do cristianismo. E quando você está dentro do aquário, você só conhece o seu aquário. Bom, o cristianismo é um oceano. Então nós devemos nos orientar pela palavra. Veja bem, muita gente acha que pregar o Evangelho é só paletó, gravata ou distribuir folheto na rua, certo? Nós fizemos o que na sua igreja sábado, irmão?
um evangelismo através de tudo, de música, arte, cultura. Não, mas não pode tocar tambor na igreja. Olha, e onde é que está escrito na Bíblia que tem guitarra? Piano, me mostra. Mas tambor e pandeiro tem. A Bíblia diz lá no Salmo que nós temos que adorar ao Senhor com danças. Mas se a idiosincrasia, se a forma, se o teu aquário não permite, você está feliz no seu aquário, glória a Deus. Agora existem irmãos que fazem diferente. Agora, não se pode usar o pecado para produzir salvação, porque pecado não produz salvação. Pecado só gera pecado. Agora, a palavra de Deus gera salvação. Vamos pegar aqui um texto bíblico, irmãos. Vamos lá, Atos 17. Quem está pregando ali em Atos 17? Paulo. Aonde? No Areópago. Fica aqui cidade? Atenas. Junto aos gregos. Paulo ali em Atenas tinha mais deuses do que pessoas. E existia um altar ao Deus desconhecido, que porque os atenienses acreditavam que se poderia, entre os olimpianos, ou fora dos olimpianos, do panteão grego, poderia haver alguém que algum deus que não fosse venerado ali e destruísse a cidade. Eles tinham esse conceito. Paulo, ele passa, ele vê aquilo, vê ou não vê? Sim. Aí ele vai no Areópago entre correntes filosóficas. Quais eram? Epicureus. Estoicos e epicureus. Sim. Que estavam ali não é para refletir, mas para reverberar. Porque se eles estivessem para refletir, eles produziam, mas eles estavam para discutir a novidade. Então, aí o que Paulo faz? Paulo faz o que exatamente ali naquele momento? Ele pega um gancho cultural a partir de uma concepção do povo que estava ouvindo e apresenta o Deus. Mas que gancho, irmão, aí que tá. Paulo usa a idolatria. Tá. Ele diz, ele aponta para o altar ao Deus. Tá vendo esse altar ao Deus desconhecido? É isso que é importante. Não é? Ele usa a idolatria. A idolatria é pecado, pastor? Sim. Então, agora Paulo aponta para a idolatria e diz, tá vendo esse Deus que vocês nem conhecem? É sobre ele que eu estou falando aqui. E aí Paulo usa filosofia grega para poder chegar em ressurreição. E aí ele defende o monogenismo étnico. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, na nossa mente, veja bem, o que um crente tem que ser nessa questão de evangelismo? Ele é uma garrafa tampada jogada dentro da água. Se a garrafa está na água e a água não está na garrafa, a garrafa não afunda. Aqueles irmãos que no final do ano vão para a praia evangelizar adeptos de religião afro-brasileira, que se vestem de branco sem Bíblia, entram, oram em jejum e entram na fila. Vocês conhecem esse testemunho? Sim. Isso não é para qualquer crente não, irmão. Não é para aquele crente de, eita, manto mistério. Isso é para quem tem compromisso com Deus. Paulo chega e diz assim, porque na verdade, irmãos, ninguém quer ir onde esse povo está. Paulo chega e começa a ver uma corrida grega e diz, esses homens correm por uma coroa corruptível, nós corremos por uma coroa incorruptível. Mas o que ele está vendo? Ele está vendo gregos nus, banhados de óleo, porque era assim, de azeite, e ele prega a palavra. Essa questão que eu acho interessante, entendeu, irmãos? Sim. O que você não pode é pecar. Todo mundo aqui concorda que não pode é pecar, concorda? Não, com certeza. Plenamente, sim. É que existe, por exemplo, eu vi um vídeo, e também a gente não sabe até o fundo, toda a história, mas estava acontecendo um concurso para eleger o bumbum mais bonito. De crente? E tinha uma crente no meio. Aí, mas irmão... Entendeu? Aí, na hora que entrou a pessoa pro desfile, tava tocando uma música da Aline Barros. Mas pastor... Então, assim, às vezes a pessoa, mas eu tô lá para evangelizar. Mas pastor, presta atenção, o que não... Jesus tinha 12 e um era um diabo, no meio de 100, quantos diabos não tem? Tem muita gente fazendo trabalho sério. Por exemplo, assim. na sua igreja no sábado, no trabalho não é sério? Claro. Agora tem gente que diz que tem um birimbau na mão é coisa do diabo. O outro está no jiu-jitsu, é coisa do diabo. Que mais? Se não tiver paletó e gravata. Não é assim, irmãos. A história da igreja mostra que não é assim. Não é? Com certeza. Agora, fulano quer fumar maconha para ganhar maconheiro? Não, pecado não gera pecado. Agora, santidade, presença, sim. Há um texto clássico na missiologia, ou seja, no estudo de missões, que se chama Fator Melquisedeque. Aliás, é um livro. Sim, um livro maravilhoso, inclusive, de Don Richards. E ele, inclusive, destaca
essa utilização de manifestações culturais ou compreensões culturais ou até mesmo expectativas de determinados povos, determinadas pessoas, para que a partir daí o evangelista ele pregue a palavra, insta-tempo e fora de tempo, né? Palavra pregada. E é muito interessante ouvir o pastor Cruvinel, porque ele começa o raciocínio em algumas premissas, depois vai jogando mais premissas, vai construindo, depois quando a gente percebe tem um argumento gigantesco e lógico. E a gente percebe a logicidade na reflexão. Concordo plenamente com a possibilidade de se valer, inclusive, de instrumentos. O problema não é a ferramenta, o problema é a mensagem. Sim. Se a sua atitude neutraliza a mensagem não... Atitude. Por exemplo, eu vou lá e dou uma cabeçada no nariz de alguém dentro de um treinamento. Aí depois vou dizer, Jesus te ama, irmão. Que é isso, né, irmão? É uma coisa, anula a outra. Não é isso, pastor? Sim. O Ivan, ele estava lembrando justamente assim que a pregação a partir de algum elemento cultural, você criar esta ponte com aquilo que se pensa culturalmente para você trazer a verdade do evangelho. Não é? Então, por exemplo, numa cultura, eles adoravam a traição. A pessoa que traía era tida como esperta, mais inteligente. Então, quando o missionário chegou para evangelizar e contou a história que Judas traiu Jesus, eles começaram a gostar de Judas, porque Judas era o traidor. E depois, analisando a cultura, o missionário percebeu essa realidade de que para eles a traição era algo inteligente e que deveria ser admirado. E ele então usou o fato de Jesus ter ressuscitado como alguém que enganou Judas. Enganou a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Exato. Irmãos, olha, o Florentino dizendo, pastor Cruvinel, passa o zap que eu quero saber sobre o seu DVD. O DVD de escatologia, de interpretação bíblica, meu kitzinho. Tá aqui, o pessoal tá perguntando. O meu zap é 967665787, tá bom? 967665787. A Kelly Oliveira, pastor Cruvinel, amo a sua humildade. Obrigado. Egoimi, roelar, ristostusa, delfos meus. Sou menor dos meus irmãos. Irmão, eu quero falar daqui a pouco, vou fazer uma pergunta para os meus irmãos, vão responder rapidamente. Eu quero falar sobre se Deus é ou se Deus existe. E nós vamos usar os textos gregos aqui, tá bom? Deus é ou existe? Pastor Ademir, deu um branco, irmão, é a idade. Pastor Ademir, o João pergunta, é certo a pessoa só jejuar apenas alguns alimentos, como refrigerante, chocolate, etc? Olha, essa questão de jejum, às vezes tem implicações mais no sentido pessoal. Eu entendo que jejuar de refrigerante não é jejum. Eu entendo o jejum como se abster de algumas refeições por um dia ou mais, mas algo que realmente vá fazer com que a pessoa, de alguma maneira, esteja obtendo um controle sobre o seu eu, sobre a sua carne. Mas nesse sentido. Então, parar de comer chocolate. Aí, na verdade, não é jejum, é propósito. Mas agora, existe o jejum total, jejum parcial e esses propósitos. Existe um livro da Betânia, chama Jejum Bíblico. É do seu tempo, viu, irmão Ademir? É antigo isso aí. Editora Betânia, nem sei se ela existe ainda. E fala sobre essa questão. Agora, eu sou adepto do jejum total. Sim. É que nem fala do jejum de Daniel. Mas o texto fala que ele estava em jejum? Não. Ele fala da abstinência. Alguém criou esse jejum baseado no que Daniel comeu. Na verdade, ele só não comeu do tipo de comida que estava sendo proposta. Porque, na verdade, o jejum está relacionado à mortificação da carne. Exato. Ou seja, nós subjugarmos a nossa carne à nossa fé. Então, eu concordo com o pastor. Há propósitos, e são propósitos lícitos. Alguém vou parar, subjetivos. Sim, vou parar de tomar refrigerante. Faz bem, porque refrigerante não contribui nada para a saúde de alguém. Mas, enfim, fez um propósito. É um propósito lícito, pautado em fé. Se é por fé,
siga na paz. Agora, o jejum bíblico, no meu entendimento, a Bíblia mostra que o jejum dos judeus era das 18 horas de um dia às 18 horas do outro. Não é isso? Sim. Não é? Não é isso? Inclusive com aspectos do ponto de vista prático, com aspecto relacionado à saúde, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Sim. senhor, na sua formação, o senhor dá aula de interpretação de texto, né? Sou professor de direito, não é isso? Sim, exatamente. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre se Pode Deus é ou não é. hermenêutica. Deus é, irmão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Eu respondendo a um professor de hebraico que me mandou um questionamento e algumas considerações. Eu vou ler as considerações e nós vamos analisar aqui, tá bom? A Ivone pergunta, por que Jesus só escolheu os 12, doutor Ivan? 12 Bom, apóstolos. Não há, na verdade, uma explicação objetiva aqui no sentido de Jesus falando, eu escolhi 12 apóstolos por esse motivo, e enfim. Mas há a possibilidade de nós traçarmos um paralelo com as 12 tribos. Tanto é que quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos perceber um certo paralelo entre as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, no sentido de que há aqui uma equivalência numérica, 12 tribos, 12 apóstolos. Agora, é preciso, inclusive, não trazer um aspecto de numerologia nessa escolha. Eu tenho visto em alguns momentos campanhas envolvendo o número 12, relacionadas ao número 12. Isto, na minha modesta concepção, pode levar ao misticismo. Então, para não nos lançarmos a um misticismo ou uma interpretação subjetiva do texto, eu prefiro dizer que há esta possibilidade, inclusive presente lá em Apocalipse, de uma conexão, mas não um misticismo a respeito de que o número 12 é melhor do que outros números e por aí vai. Olha, o meu irmão Florentino pediu para que eu falasse meu zap devagar. É 967-665787. Quero que você pegue uma caneta, papel e caneta. Depois dessa resposta aqui do pastor Ademir, eu quero falar uma coisa que vai influenciar a sua vida e muito. Presta atenção. Aliás, eu quero pedir que providencie rapidamente a nossa parte comercial, a Bíblia de Estudo Teológico aqui. A Bíblia de Estudo Teológico. O Ronaldo diz assim, Adão e Eva tinham um corpo de carne e osso ou outro tipo de corpo? Parece uma pergunta estranha, mas existia uma teoria no primeiro século sobre o corpo de Jesus, o gnóstico. O docetismo também, né? Eles tinham um corpo de carne e osso. Foi formado do pó da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida e Adão passou a ser uma alma vivente. Então tinha um corpo de carne e osso. Tá vendo aí? Olha como é importante. As pessoas têm perguntas. Então, olha, presta atenção que eu quero falar sobre Faculdade Teológica Vida. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir, ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. Glória a Deus. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Gostaria que os irmãos me ajudassem. Uma pergunta, na verdade, foi uma pergunta de um professor de hebraico. Eu vou abrir aqui. E ele faz a seguinte pergunta. Anotem, tá? Anotem. Deixa eu ver aqui, peraí. Outra coisa legal aqui. Boa tarde, pastor Cruvinel. Ganhei um casal para Cristo e eles eram capoeiristas. Queria saber onde terá um culto abençoado com roda de capoeira antes ou depois. Manda mensagem para mim, irmão Roberto. Não é que tem um culto de capoeiristas lá em Guarulhos, toda segunda-feira. Vai ser uma bênção de Deus. Vamos lá. Tem um irmão. O irmão, ele é professor de hebraico. Tá? E ele faz a seguinte pergunta. Deus existe ou Deus é? Baseado em Hebreus 11:6. E ele diz que o grego não é forte. Ele diz que, de acordo com o Taná, o Antigo Testamento, e o hebraico bíblico, de acordo com as interpretações dos sábios da tradição judaica, essa percepção de existência de Deus, ou atribuição a Deus de algo que ele seja, não aparece. Porque isso seria uma idolatria. Bem, primeira coisa, irmãos, Hebreus, capítulo 11, é escrito em grego, não é em hebraico. É incoerente você traduzir o Novo Testamento à luz do hebraico, professor? Sim. O que o senhor acha? Devo partir do grego, naturalmente. Se o texto é escrito em grego, sim. Não é? E aí ele faz algumas considerações.
não é? Que o texto grego diz assim, Hebreus 11:6. Horis episteus, adinaton eurestesai, psteusai, gardei, ton proser, homenon, tuteu rotiestin, caitois, crematisteis, não é? Então, o que o texto está dizendo? Ele coloca tuteu, que é um dativo, toteu, dativo, rotiestin, caitois. Então, o que acontece? Que é necessário que aquele que crê em Deus, estin é a terceira pessoa do presente do indicativo de ser e estar. Ser e estar. Então, a tradução possível é possível gramaticalmente, lexicograficamente, Deus está ou Deus é, certo? Aí a tradução, as traduções em português, todas as traduções em língua portuguesa, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Os defensores, os defensores dessa teoria que Deus não existe e que Deus é, dizem que existência parte do pressuposto de um começo. E não é possível para Deus. Ora, irmãos, isso é uma falácia. É até um silogismo, uma premissa menor ou maior e uma conclusão lógica que na verdade não é verdadeira. Bom, primeiro, o texto é grego, não é hebraico. Não se interpreta o texto grego pelo hebraico, isso é judaização. Não é assim? Não é assim, irmãos? Sim. Não é? Agora, dizer que a tradução está errada. Então, todos os tradutores da Bíblia são imbecilizados. Os que estão certos é quem diz, são imbecilizados, porque os que só está certo quem diz que Deus é. Ora, Deus é lógico que é, mas esse texto, veja, então vamos dizer, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus está. É lógica essa tradução? Não. Fala, pessoal. Realmente, não a tradução é lógica? Inclusive, próxima linguagem. Então tá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é, e que é galardoador. Aí, é e é. Tem lógica essa tradução? Deixa a desejar do ponto de vista lógico que deixa, irmãos. O texto está falando que Deus é real. Que Deus é real. E aí, o irmão até colocou a King James. Não, que a King James diz que ele é. E o irmão não foi maldoso. Porque ele colocou, não, ele é. Não, a King James não diz isso. Diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real. Ser real quer dizer que ele existe, irmão. É uma questão de lógica. E aqui tá falando do ponto de vista daquele que se aproxima. Então aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe. Mas é o que acontece? Tem gente que vem trazendo interpretações tão profundas. Veja bem, lexicograficamente, estin é a terceira pessoa do presente indicativo ativo de eimi, que é a primeira pessoa do presente indicativo. É o verbo, ser, estar. Agora, essa palavra tem uma conotação semântica dentro do enunciado. Por exemplo, a palavra welcome significa o quê? Bem-vindo. Não é? You're welcome. É o quê? Hein, a minha assessora para assuntos anglo-saxões? De nada. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, dentro do enunciado, estin é existir. Tanto que a King James traduz exatamente isso. É indispensável crer que ele é real. A Fiel diz, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. A João Ferreira de Almeida, aproxima de Deus, creia que ele existe. A Nova Bíblia Viva, qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que ele existe. Almeida, Revista Atualizada, creia que ele existe. A Nova Versão Internacional, preciso crer que ele existe. A outra Almeida Corrigida, se aproxima de Deus, crê que ele existe. Então o que acontece? Tem um pessoal, irmãos, que quer demonstrar erudição com coisas que não são erudição. Erudição, irmãos, erudição é você ser subserviente à exegese do texto.
a gramática, questão histórica, aplicação do texto, tradução de equivalência dinâmica. Quer dizer que esses irmãos que têm dito aí, Deus não existe, Deus é, quer dizer que todos esses tradutores são imbecis, não conhecem nada, não entendem nada da Bíblia, não tem nenhum texto dizendo que ele é. E a King James, dizendo que ele é nesse texto. E a King James está dizendo que ele é real, ser real é uma existência. Ah, mas que existir tem começo e mostra que Deus tem começo. Irmão, sabe o que é um antropopatismo? Que tal estudar hermenêutica? E por outro lado, pastor Cruvinel, existe também uma história da filosofia da religião e da própria teologia em que autores se ocuparam com a análise da existência de Deus. Cito aqui Agostinho, em que em seu livro Livre-Arbítrio da Vontade, ele apresenta as provas, tem inclusive um capítulo, Provas da Existência de Deus. O mesmo foi feito por Tomás de Aquino, o mesmo foi feito por diversos outros pais da igreja, destaco aqui Orígenes em especial, Clemente de Alexandria, onde a grande discussão filosófica, seja no Oriente, seja na parte ocidental da igreja, diz respeito especificamente à investigação, a partir do Novo Testamento, da existência de Deus. Eu quero até pedir desculpa ao professor, na verdade o que ele disse, o grego bíblico não é meu forte, então estou te ajudando, irmão. Outra coisa, não se pode interpretar o Novo Testamento, eu tenho dificuldade, Bíblia judaica, Novo Testamento é judaico, Novo Testamento, irmão, judaico, o que é? Como é que é esse negócio? Se o Novo Testamento, com exceção de Mateus, que existe uma controvérsia se foi escrito em aramaico ou não, é escrito em língua grega. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude do tempo, leva em consideração 3 questões. Uma questão religiosa, que é o monoteísmo judaico, uma questão política, que é a Pax Romana, e uma questão linguística, que é o grego koiné, ou helenístico, de difusão do evangelho. Você pega o texto por exemplo, então vamos ficar só na gramática, tá bom, então você pega lá o texto de Marcos 11, no grego, pistinteo, pistin é acusativo, é fé, teo é genitivo, fé de Deus. Além de ser um cacófono, qual é o objeto da fé de Deus? Então quem ouvia no genitivo, interpretava no locativo, entoteu, fé em Deus. Então tem que levar em consideração, para interpretar a Bíblia, o que o texto está dizendo, para quem está dizendo, quando está dizendo, é uma coisa muito simples. Aí o pessoal quer o quê? Quer trazer coisas tão profundas que muitas vezes vem cheirando a enxofre. Não, Deus não existe. Deus é, então a Bíblia é terra. Que não vale a Bíblia. O que vale é que Deus não existe, segundo o rabino não sei o quê. Para, né, meu irmão? A Bíblia diz, e Deus enviará um rabino para te orientar. Não é assim que está escrito, né? Deus te enviará o Espírito Santo, né? Não é isso? Não é? Vamos lá, pessoal. Sou o pastor Roberto Cruvinel. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Olha, muito obrigado você que tem mandado aí a sua mensagem. Obrigado, Deus é bom. Vamos continuar trabalhando aqui, muita gente aqui ligada no nosso programa hoje. Eu estou com o doutor Ivan Durães, estou aqui com o pastor Ademir Nunes, servos do Deus vivo. Alguém pode para mim responder aqui, um dos senhores, está aqui no Facebook. O Eduardo França diz: a paz do Senhor, uma pergunta. Tem uma onda no YouTube, irmão, teólogo de YouTube, complicado, tem muita gente no YouTube ensinando que vem de rodear a terra, tá bom? Sobre o nome que provém de Zeus, nome de Jesus, que provém de porcos. Inclusive, um ex-candidato à presidência tem ensinado isso. O que é que vocês podem falar sobre isso? Bom, essa questão do nome sempre acaba gerando muitas controvérsias. E de vez em quando aparece alguém como se tivesse descoberto a pólvora, falando de algo que muitos já falaram lá atrás. Então, o nome de Jesus é uma transliteração do grego para a nossa língua portuguesa. Que por sua vez vem do hebraico. Sim. Yeshua. Então vai transliterando. É que nem você... eu fui a Israel e você vai Vale do Armagedon, mas na outra versão, Vale do Megiddo. Então, é o mesmo vale, mas que tem nomes diferentes ou transliterado, que muitas vezes não fica exatamente igual.
Então, é a mesma coisa querer falar que quando nós falamos Deus, nós estamos falando de um Deus de mitologia, Zeus, quando na verdade estamos apenas traduzindo aquilo que é a crença na divindade e não uma transliteração do nome Zeus. Não muda, não modifica nada. Se você chamasse Jesus de Tupã, modificaria alguma coisa? Não, a questão é exatamente essa, modificaria. É que Jeová é salvação, na verdade, né? A versão grega não tem a letra J, e não tem J mesmo em grego, tem o iota, Jesus. Aliás, o peixe, aquele peixinho, é um acróstico. Jesus Christos Ios Theos Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Tem alguma coisa esse negócio de, não, você tem que falar o nome Yehoshua. De onde eles tiraram isso? O que você acha desse negócio? Olha, eu acredito o seguinte, nós estamos vivendo uma época de adolescência intelectual em relação a alguns pensadores de internet. O que eu quero dizer com isso? Virou moda, de certa maneira, tornar-se polêmico. Então há um grupo de pessoas que percebeu que ser polêmico ou apresentar-se polêmico nas redes sociais, no YouTube, gera live, gera seguidores. Então essa moda de criar polêmicas a partir de perspectivas extremamente abstratas é um desserviço à fé. Por que eu digo desserviço à fé? Porque eu vejo, infelizmente, inclusive cristãos envolvidos com estes debates ou com essas coceiras nos ouvidos, como o apóstolo fala, que não leva a lugar nenhum. É claro que há transliteração, sim, e todos nós sabemos, todos nós conhecemos uma outra língua, o pastor Cruvinel muito bem conhece inclusive o grego, nós bem sabemos que há a necessidade da transliteração, para que inclusive seja possível a nossa pronúncia, e pronunciarmos no dia a dia. E isso não coloca em xeque a essência daquilo que nós cremos. Não coloca em xeque o ser de Deus, o ser de Jesus. Maravilha! Eu quero só acrescentar, pastor Cruvinel, doutor Ivan, que esses que causam essas polêmicas aí nas redes sociais, eles não podem nem ser chamados de herege do ponto de vista histórico. Porque o herege, ele formulava um pensamento que era necessário uma reunião de uma antítese, né? A palavra heresia vem de haireses, que é uma antítese, de pura tese. Eu concordo. Tinha que ter um concílio que ia fazer um tratado para analisar e dizer se aquilo era uma heresia. O que eles estão falando aí nas redes sociais é pura bobagem. Conversas frívolas. Existe uma questão, ó. O nome de Jesus é o nome certo da Yehoshua. Essa é uma. A outra, Davi é um filho bastardo. Essa questão, Deus não existe, ele é. Poxa, todos esses tradutores erraram, irmãos. Eu vou interpretar o Novo Testamento pelo Talmud. Para, irmãos, está tudo errado isso aí. Aliás, toma muito cuidado, que tem gente. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Jerusalém, temos que amar, né? Mas essa judaização da igreja, ela é deletéria e perniciosa, não é? Veja, a Bíblia diz em Hebreus que isso tudo é sombra de coisa futura. Aqui no Antigo Testamento são sombras de coisas futuras. E o futuro para nós já chegou, Jesus. Deus é mistério. A Bíblia diz, tu mistério Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Pronto. Para nós, ele é a revelação. Pode ser mistério para o mundo, para nós é a revelação. Amém, irmãos? Vamos trabalhar? Vamos continuar? Uma pergunta, Luciana. Doutor, aqui, ó, o senhor que é advogado. Luciana, devo dizimar da pensão alimentícia de criança? Doutor. Bom, vamos lá. Tem 30 segundos. Claro. A princípio vale destacar o seguinte: o dízimo, que entra em tantas questões polêmicas, a discussão se o Novo Testamento absorveu ou não, o dízimo é uma questão de ordem pessoal e voluntária. Então, diante da pergunta que a irmã fez, eu destaco o seguinte: irmã, considere o dízimo como uma possibilidade voluntária de você contribuir, se estiver em condições, de você contribuir com a sua comunidade de fé. E o dízimo conforme nós
entendemos, é uma demonstração da sua fé. Você não será mais salva ou menos salva a partir do critério dízimo. O dízimo é apenas uma manifestação do seu testemunho diante da comunidade de fé que você está inserida e também a compreensão que você tem acerca daquele que lhe concedeu todos os recursos para a sua subsistência. Eu sou a favor de dizimar. Aliás, Lucas 17:10 diz assim: se você faz só que é da sua obrigação, considere servo inútil. Não é o valor, é a postura. Não é o valor, é a postura. Vai pra foto? Vida Teológica, primeira edição. Gente, quero falar de Faculdade Teológica Vida com vocês. Vamos lá. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua presença. Para mim é um privilégio sempre atender o seu convite, pastor Cruvinel. E eu tenho o pastor Cruvinel como o meu professor de grego, inclusive. Um grande teólogo, um grande pensador. E também registro aqui sempre a minha satisfação em vir para esta rádio, onde há aqui um momento de reflexão teológica. Obrigado. As pessoas te encontram como? Basta me procurar nas redes sociais como professor Ivan Durães. Maravilha, muito obrigado. Pastor Ademir Nunes, muito obrigado. Obrigado, pastor Cruvinel. É uma alegria estar aqui com você, também conhecendo o doutor Ivan. Uma bênção muito grande. Eu quero humildemente dizer que eu não sou teólogo. Eu sou pastor, fiz logicamente o seminário, mas não sou teólogo. E logicamente sou o menor de vocês. Tu dizes. Quem quiser te conhecer, aliás, olha, uma igreja abençoada, viu, irmãos? Igreja Batista Filadélfia, tem um carinho lá com o pessoal de Lausanne. Como é que faz para te encontrar? Bom, também nas redes sociais, no Facebook, Ademir Nunes. E se alguém desejar me convidar para pregação ou palestras, 98134 8092. Convidando o pastor, vocês cuidem bem dele, tá, irmãos? Como também o professor, glória a Deus, também o professor também aceita convite. Deixa eu dizer para vocês, no dia 28 agora, sexta-feira, eu vou estar ministrando a palavra na Igreja Assembleia de Deus Ministério Tabernáculo, na rua Colmeia 42, João de Barro, no Alvarenga, São Bernardo do Campo. Rua das Colmeias 42, no bairro do Alvarenga, em São Bernardo do Campo. No dia 7, vou dar uma palestra sobre interpretação bíblica na rua Odorico Mendes, 43, da Moca. Tem que ligar, fazer inscrição lá, tá? 4 horas de palestra. Eu vou estar domingo, se Deus permitir, na nossa igreja, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, em Arujá, às 19 horas. E se você quiser me convidar para dar uma palestra na sua igreja, pregar, eu te explico como funciona meu ministério. Anote, meu WhatsApp é só para convites, ou você que quiser saber sobre aquele kit com DVD de escatologia, DVD de interpretação bíblica e mais o livro A Vida da Igreja. Deus tem abençoado muita gente. DVD de interpretação bíblica tem mais de 3 horas e meia, irmão. Então anota, 967665787. 967665787. Me segue nas redes sociais, siga Teológica Vida, @Teológica Vida, meu Instagram é @Roberto Cruvinel, meu Facebook, Pastor Roberto Cruvinel.com.br. Entra no meu canal do YouTube, entra lá, Pastor Roberto Cruvinel, e aciona as notificações. Quer saber sobre meus DVDs e meu trabalho? 967665787 no Instagram ou no WhatsApp, 967665787. Fica com Deus, Deus abençoe. O que é? 967665787 é meu WhatsApp, tá bom, gente? Manda aí, tá? Convite, uma palestra, ou mesmo meus DVDs. Deus abençoe e fiquem na paz. Ouvir, aprender, entender, crescer.